Diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha que serve para afinar instrumentos e vozes através da vibração de um som musical de determinada altura. Eu sou o Vicrossó, tenho 21 anos, eu nasci em São Luís do Maranhão e sou estudante de letras também. Eu não faço ideia de quando começou assim, eu não consigo lembrar um momento em que a música entrou na minha vida, mas eu sei que ela sempre esteve, porque meus pais, eles cantavam na igreja, então eu tinha eu tava dentro desse ambiente, então eu sempre quis cantar com eles, eu escrevia músicas para cantar para eles cantarem, só que eles nunca cantavam porque era muito ruim. E aí, quando eu percebi, eu já estava cantando em casamento junto com eles e eu acho que como eu estava muito dentro desse universo musical, foi a primeira porta de escape que eu encontrei quando eu comecei a virar adulto, quando eu comecei a ter problemas de gente. Então foi assim que eu entrei na música, mais como uma força, porque era algo de que eu gostava, então foi a forma que eu encontrei de colocar minha voz pra fora, de gritar quando eu tava precisando. Gosto. Elas mudam muito ao decorrer do tempo, mas eu acho que eu colocaria num top, assim, Lana Del Rey, porque é inevitável. Eu acho que isso até traz um pouquinho o meu jeito de cantar, é muito parecido, parecido não, lembra um pouco o jeito dela de cantar, meio... E tudo que é pop é influência pra mim, porque o meu pai, quando eu era criança, ele só ouvia pop, só ouvia Britney e Jennifer Lopez e Rihanna e Christina Aguilera e Pink, então tudo isso acabou entrando no meu DNA, então sempre que eu vou criar, eu acabo pegando um pouco delas. E vários artistas brasileiros também, como Jalu, Silva, Manu Gavassi também, e vários desses que conseguem mesclar, algumas pessoas novas também, como Gel, Garbo, todos eles estão dentro desse aglomerado que é o meu processo criativo. Essa é uma pergunta boa. Em julho do ano passado, eu tava no Instagram e aí uma garota X chamada Érica encontrou o meu perfil e me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha ouvido minha música e ela fez: olha, eu sou produtora musical aqui de São Paulo, ouvi sua música e adorei. Aí ela perguntou se eu morava aqui, na época eu ainda estava em Recife, então eu falei: não, eu não moro em São Paulo. Ela: poxa, que pena, eu gostei muito do seu trabalho, queria desenvolver alguma coisa com você. Na época eu estava na faculdade, eu não tinha condições nenhuma de sair de Recife e vir para São Paulo. E aí os meses foram passando e ela sempre me mandando mensagem. Sempre, sempre, sempre. E aí, Vitor, como é que tá? Como é que tá? E a gente conversando. E aí chegou uma vez assim que eu decidi que eu precisava focar na minha música. Eu amo o meu curso, mas eu precisava focar um pouco na minha música, porque talvez ficasse tarde demais. E coincidiu com... Ela me mandou mensagem assim, ela fez: Vitor, e aí? Aí eu falei: olha, eu vou começar, vou dar uma diminuída assim na faculdade, vou começar a gravar por conta própria mesmo, vou conseguir um dinheiro e gravar. E ela: tudo bem, qualquer coisa pode gritar, que eu te ajudo. Só que o que aconteceu? De repente eu fiquei sem dinheiro pra continuar com esse meu plano. E aí, em outro dia, ela veio falar comigo de novo. Ela fez: Vitor, e aí, já começou a gravar? E eu falei: olha, não comecei porque a situação ficou horrível e agora eu tô sem um centavo pra fazer qualquer coisa. E aí ela falou: olha, se o problema for dinheiro, você pode vir pra cá, a gente produz junto e depois a gente se resolve. E aí, na mesma hora, eu fiz: óbvio. Aí, falei com a minha família assim rápido e comprei a passagem. E aí eu falei com um tio meu, que mora aqui, perguntando se eu poderia ficar um tempo na casa dele. E ele falou: de boa, tranquilo, é só avisar quando você vem. Só que 5 dias antes de eu vir,
ele mandou uma mensagem para o meu pai falando que eu não ia poder ficar na casa dele. E aí eu surtei, assim, tipo, eu fiquei louco. Porque faltava 5 dias, eu tinha uma passagem, tinha planos já com ela. E aí eu me desesperei, soltei na internet, perguntando se alguém poderia me abrigar, só pelo menos até eu achar algum lugar. E aí um amigo me disse que existem hostels que trocam hospedagem por trabalho. E aí essa foi minha salvação. Eu mandei mensagem para alguns hostels aqui de São Paulo e morei nesses hostels por um tempo. Na verdade, eu moro até hoje, aliás, também trocando esse trabalho. Eu troco algumas horas de trabalho pela acomodação. Então a minha vida aqui em São Paulo, ela tá assim agora. Eu ainda não tenho uma estabilidade, mas eu também não tô totalmente largado ao universo. Eu vivo como ele quer, como o universo quer que eu viva, por enquanto. Mas eu ainda tô atrás de algo pra me deixar mais confortável, mais seguro. E aí eu tô aqui, a princípio, eu não contei pra minha família que eu não ia sair daqui. Porque o plano inicial era vir, gravar e voltar pra Recife. Só que eles acabaram saindo de Recife, foram morar em São Luís de novo. E eu não tenho nada pra fazer lá. Amo muito todos, mas eu não... Sabe, uma ilha e... Não sou eu. Então, eu decidi ficar aqui. Então, no começo do ano, eu consegui um emprego e contei pra eles. Eu falei, olha, tô trabalhando, vou ficar aqui. E aí, tipo, ninguém aceitou muito bem. Assim, na medida do possível. Só que aqui eu praticamente não tenho ajuda nenhuma deles. Eles estão vivendo uma vida totalmente diferente lá, eu outra aqui. Só que eu acho isso bom porque eu acho muito necessária essa caminhada particular. Porque quando você chegar lá na frente, você vai ver o que você construiu e você vai saber que você construiu aquilo. Porque às vezes é meio frustrante você olhar pra trás, pra o que você já teve, e saber que você não foi capaz de fazer aquilo. Porque a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser se a gente quiser de verdade. Não, mas é claro que é sempre bom ter ajuda, claro, mas o gostinho de saber que você fez, que você deu seu sangue, que você suou, que você se arriscou pra caramba pra conseguir alguma coisa, é o que eu quero sentir daqui a um tempo quando eu olhar pra esse momento. Eu quero lembrar das dificuldades, eu quero lembrar das lágrimas, eu quero lembrar das crises, mas só lembrar. Eu não quero mais passar por elas e saber que foi eu que trabalhei, eu que me esforcei para que toda essa parte ruim fosse embora ou diminuísse, porque é meio difícil ir embora, né? A gente é fraco. É muito arriscado, porque você não sabe se as pessoas vão se conectar com a sua arte da mesma forma que você se conecta. Então, eu amo minha música. Eu ouço as coisas que eu faço e eu penso, putz, que artista, assim, tipo, quando eu faço. Só que ao mesmo tempo que vem esse sentimento de vai dar certo, vem talvez não dê. Isso é natural, assim, eu acho que pra qualquer pessoa. Até mesmo a Beyoncé deve pensar nisso, eu acho. Porque você precisa ter certeza de que você vai conseguir passar essa mensagem para as pessoas, essa sua mensagem. E a possibilidade disso não dar certo é que deixa as coisas um pouco mais sombrias. Então, quando você decide parar de fazer tudo o que o capitalismo quer que você faça para poder viver de arte, isso te torna uma pessoa corajosa pra caramba. Você tem que ir. Teve uma vez que eu fui fazer um show em Recife e o rapaz que estava me ajudando a organizar o show, ele veio pra mim e falou, Vitor, você precisa saber o que você quer fazer. Se você quiser ver a música como um hobby, tocar final de semana em bar, tudo bem, é a sua escolha, você precisa ser feliz com isso. Agora, se você quer viver de música, você tem que entrar com pau duro. Não pode entrar mole, nem sem vontade, você tem que abrir mão de tudo
o que tá te impedindo de viver isso e entrar. E aí foi isso que eu fiz quando eu decidi vir pra cá. Abri mão de relacionamento, abri mão de faculdade, abri mão da minha família, abri mão de tudo o que sempre foi meu conforto pra poder ir atrás do que é maior pra mim agora. Então, no momento, viver de música ainda tá uma quase morte. Mas eu fico pensando assim, eu poderia estar com minha família agora, sem me faltar nada, comendo o que eu quisesse todo dia, tomando banho de piscina, na praia e tudo mais. Só que eu não ia estar sendo eu, provavelmente de jeito nenhum. Eu não ia estar me sentindo como eu tô me sentindo agora. E o sentimento de você estar fazendo o que você quer, apesar de tudo, deixa a gente muito zen. Assim, quando eu vim pra São Paulo, eu tive um dia péssimo. O dia que eu viajei foi um dia péssimo. Eu tive praticamente uma crise atrás da outra de ansiedade. Só que no momento em que eu entrei no ônibus pra ir pro aeroporto, a minha alma parece que dormiu, assim, conseguiu descansar. Porque eu sabia que a partir daquele momento que eu pedi parada e subi, era eu por mim e eu comigo. Então eu não ia ter ninguém pra me tirar de volta, pra me puxar, pra me impedir de entrar com o pau duro na música, que é o que eu precisava fazer, que ele tinha falado pra mim. Então, é isso. Viver de música é um risco, mas pra quem ama de verdade é a melhor decisão que a pessoa pode tomar. É a melhor decisão que eu tomei. A primeira vez que eu cantei as minhas músicas em público foi em 2017, um festival chamado Dia da Música, que ele acontece no Brasil inteiro. E aí você entra, faz o seu cadastro no site, entra em contato com os palcos desse circuito e aí eles te chamam ou não. Então eu fui chamado para um desses palcos. Só que antes de eu cantar, um dos organizadores me chamou para outro evento. E aí eu cantei, assim, a primeira vez, para quase ninguém, só os meus amigos foram. Só que assim, é aquele clichê, né? É uma sensação muito boa. Então, eu fiz 3 shows apenas lá em Recife. Esse foi o primeiro. Depois o do festival, que já tinha mais gente, eu fiz a mesma coisa. Como eu não toco nada ainda, saltando a batida e cantando. E o terceiro show eu fiz com banda, no Edifício Texas, vocês conhecem? Surgiu essa oportunidade, o diretor de lá gostou de mim, pediu para eu fazer, só que o que aconteceu? Eu quis ser o fodão e quando eu fui para a reunião com ele ouviu minhas coisas e ele gostou muito. Eu falei para ele que eu estava trabalhando com banda, só que na verdade eu só tinha chamado as pessoas. E aí eu fiz, não, a gente já tá ensaiando tem um tempo, a gente já tá com o repertório quase pronto. Aí ele, massa, eu te adorei, vamos fazer o show daqui a 2 semanas. E aí eu fiz, ok, tem certeza? Ele fez, tenho, você já tá pronto, a gente faz daqui a 2 semanas, consegue tudo. Só que eu não tinha nada pronto. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás de gente pra tocar. Só que foram profissionais incríveis, inclusive, todos muito bons, porque eles conseguiram pegar as músicas todas em 10 dias praticamente. E eu tive que pagar cada um deles, inclusive, acabei no final dando muito mais dinheiro do que eu tava planejando para poder cantar lá. Só que assim, eles eram incríveis, então valeu muito a pena para mim. A sensação de... Porque é uma coisa diferente, cantar com a batida que você fez no computador e instrumentos reais. Porque tem uma interação maior, parece que o sentimento ele passa mais. E, inclusive, é uma coisa que eu prezo muito isso. Uma vez a Grimes, ela botou um tweet dizendo assim, que a pessoa que faz música, ela deveria ser muito mais valorizada do que ela é, porque ela tá transformando o ar em sentimento. Ela tá fazendo chegar aos ouvidos das pessoas, causando emoções do nada, assim.
Então isso é algo extraordinário. E quando eu li isso, eu pensei, putz, é isso. É isso que eu sinto quando eu tô cantando e é isso que eu gosto de sentir, que eu quero que as pessoas sintam quando elas estiverem me escutando também. E foi isso que eu senti nessas experiências de show, sabe? Eu quero sentir mais ainda. Mais e logo. Ok, o meu projeto futuro é o meu projeto atual. Eu vim pra cá com a ideia de produzir um álbum inteiro, então a gente já tá... São 10 músicas, a gente fez 4, então 40%. Essa é a matemática, eu creio que esteja certo no meu... E a gente vai lançando aos poucos para no final reunir o álbum, porque é uma estratégia melhor porque o consumo de música está muito rápido, então a gente precisa conquistar um pouco antes de entrar. E aí esse álbum ele vai ser dividido em 3 partes. E a primeira parte fala sobre finais. A segunda parte fala sobre a sua relação consigo mesmo. E são temas importantes porque pouca gente fala sobre depressão e ansiedade e preconceito. Então, essas 3 músicas dessa segunda parte, elas são sobre isso. É como se fosse uma história. Você tá dentro de um relacionamento de muito tempo e tudo mais, e quando você sai, você vai voltar a se relacionar consigo mesmo. E aí você vai começar a perceber os problemas que você tem. Então essas 3 músicas são sobre isso, sobre essa fase pós-relacionamento em que você tá sozinho e tendo que encarar tudo que você é. E a última parte é a parte sobre começos, para poder fechar esse ciclo que tá na vida de todo mundo, assim, de certa forma. Então a gente vai lançar esse álbum dividido em 3 partes. Lancei recentemente 3, que é a primeira música que eu produzi 100% aqui com a Erika, nós dois. E em breve a gente vai fazer um vídeo pra ela também. Um lyric vídeo, um dance vídeo e um clipe de verdade. E a ideia é essa, porque eu quero muito trabalhar com visual. Só que isso é muito complicado ainda, porque é muito orçamento. E eu ainda tô, como eu falei, eu ainda não tenho o poder que eu gostaria de ter, que é o aquisitivo. Então, mas isso vai acontecer de fato. Eu quero trabalhar durante a minha carreira inteira esse casamento entre música e vídeo, porque eu acho que sabe, você assistir dá um outro sentimento para coisa. Então, por enquanto, esse é o meu projeto. Também tem algumas outras coisas para vir, algumas parcerias que eu tô organizando com pessoas que já estão há mais tempo no meio, que também vão estar no álbum. Então, é isso. Esse é o meu caminho, pelo menos, por enquanto. Em 10 dias, é. Eu acho que isso vai... Na verdade, quando eu pensei nisso, tipo, que eu fiz um show em 10 dias, do nada, ninguém me conhecia, ninguém nunca tinha ouvido as minhas músicas, acabei dando muito mais dinheiro do que eu tinha. Só que eu acho que esse é o lance, eu acho que as pessoas quando começam, elas sempre vão perder muito dinheiro. Elas sempre vão pagar pra cantar, vão pagar as pessoas pra fazerem as coisas pra elas, mas é aquele negócio, é você olhar pra isso e lembrar do que você fez, o que você... Mas é... E ficar firme nisso, saber que você vai precisar passar por isso pra poder não passar mais. E bote dinheiro, mano. Questão financeira sempre. Tem dia que eu tô só na base da misericórdia do universo, que ele tenha piedade de mim e me mande algo para... Sabe, mas é complicado, mas é aquele negócio que eu falei, eu não tô nem aí, de verdade, é algo que, assim, no momento em que eu decidi vir pra cá, eu sabia que isso ia acontecer. Inclusive, eu vim pra cá psicologicamente preparado pra dormir na rua se eu precisasse. Mas, assim, vim preparado pra isso, mas graças a Deus eu conheci gente muito incrível aqui. Gente que eu sei, assim, que nunca vai me deixar sozinho, nunca vai... Porque você muda a sua família. Eu acho que a gente cresce,
a gente começa a tomar nossas decisões e a gente percebe que o conceito de família, ele é muito relativo. Porque eu tenho uma família agora que eu não tinha há 6 meses, que era quando eu não estava aqui. E eu sei que são família de verdade. Assim como eu tive uma parte da minha família a minha vida inteira e que agora eu não sei mais se eu considero, entendeu? Então, é uma coisa que a gente amadurece muito, é uma experiência que faz a gente crescer muito, que faz a gente rever muita coisa, que faz a gente valorizar muita coisa, que faz a gente sofrer, só que é aquele lance, sendo lapidado, né? Vai doer. Quando eu tava vindo pra cá, eu comparei esse momento com o acordar. Porque, por exemplo, a gente passa a noite inteira dormindo e sonhando com coisas lindas, na maioria das vezes. Só que alguma hora a gente vai precisar acordar. E esse processo de acordar, de abrir o olho, sair da cama, tomar banho, sabe? Sair do quentinho da sua cama pra poder viver a sua vida é doloroso. É muito ruim sair da cama, principalmente num dia frio assim. Só que é necessário. Porque depois que você tomar o seu banho, comer e tudo mais, você vai estar acordado e vai ter um dia incrível. E é isso que tá acontecendo. Eu tava sonhando, passei 20 anos sonhando, e agora eu tô acordando. E tá doendo. Mas aí no momento tá sendo difícil sair da cama, mas eu sei que assim que eu tiver de banho tomado e tudo mais, vai ser uma vida incrível. Vai ser. Deixa o silêncio falar entre nós dois. Olha, o meu nome é Vicrossor. Esse é o meu nome, o nome que eu escolhi pra mim. Ele não significa nada, assim. Na verdade, é o meu nome, Vitor. Só que no lugar do T tem uma cruz. Uma cruz. Então é V, cross, cruz em inglês, or, Vitor, Vicrossor. Então é só digitar isso em qualquer lugar, só tem eu, então tá no Spotify. A gente tem 2 singles lançados agora, mais vão vir esse mês. No Instagram também, eu tô sempre colocando alguma coisinha. No Twitter também. Então, qualquer lugar da internet que você colocar, tem um clipe de cidade que eu gravei lá em Recife. Lá também. É só digitar meu nome que você vai encontrar tudo. Vicrossor. Não vou dizer que não vai ser teu segredo, mas antes ser algo real que só desejo. Fecha os seus olhos e respire devagar. Tenta me pertencer só dessa vez. O amor pode ser pouco do lado de lá.